Estamos aqui com mais um Papo Suprem, um programa da TV Suprem, veículo de comunicação da União Planetária, pioneira em comunicação positiva no Brasil. Aqui a comunicação é sempre elevada. Acompanhe nossas redes sociais, estamos no canal 2 da NET TV e no YouTube. E o Papo Suprem de hoje é com Flamínio Levi Neto. Vamos falar sobre a energia térmica dos oceanos, uma ponte para a paz. Muito bem-vindo, Flamínio. Bem, namastê. Mais que bem-vindo, com um tema tão curioso. Flamínio é professor, engenheiro mecânico, mestre em engenharia, PhD em estruturas compósitas submersíveis, foi professor de engenharia mecânica no ITA e na UNB, atuou como consultor ad hoc da CAPES e do CNPq, é autor de livros técnicos sobre estruturas compósitas e energias renováveis, atualmente faz palestras, escreve artigos para jornais, como a Folha de São Paulo e Valor Econômico, sobre transição energética e preservação ambiental. E é vegetariano desde 1978. Muito chão, né, Flamínio? Falando em livros que ele escreveu, esse é o mais recente, Energias Renováveis, Atitudes Sustentáveis. Um livro fabuloso. Eu tive a oportunidade de folheá-lo e já estou encantada. Flamínio, você sempre voltado para as causas ambientais, até por isso vegetariano desde 1978? Sim. Conta um pouquinho para a gente da sua trajetória. Quando eu tinha uns 16 anos, eu tive a felicidade de conhecer uma senhora, aquela Rosa Cruz. E ela me falou de yoga, de tantas coisas, falou também de vegetarianismo, macrobiótica. E daí eu comecei a mudar a minha alimentação. Acho que a gente fica mais sutilizado e começa a se encantar mais com o reino vegetal. E se virar ambientalista é uma decorrência. E aí daí decorreu a sua trajetória de vida voltado para as causas ambientais. Sim, tive uma profissão acadêmica de engenharia, mas uma vida também em paralelo, sempre olhando para o meio ambiente. Alinhado com esses valores. E o tema, energia térmica dos oceanos, o que te fez inspirar por esse tema? Como foi o seu caminhar? Uma coisa muito importante para escrever esse livro, eu tive que estudar várias energias. E a gente está nessa transição energética. E o petróleo, o carvão, elas são sujas, tem uma série de problemas, só que elas produzem 24 horas por dia, 7 dias por semana, o ano todo. Elas estão sempre disponíveis. E a energia fotovoltaica, ela não funciona à noite. De todas as horas do ano, ela funciona 22% só do tempo. E o vento, ele é aleatório, funciona 43% do tempo. E essa energia dos oceanos, ela também está disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana, o ano todo. Então é a única que tem o potencial, o poder de substituir o petróleo. Agora vamos lá, num beabá mesmo, até para quem está em casa e também para mim, que sou nova nesses termos todos, o que é a energia térmica dos oceanos? É uma tecnologia? Sim, é uma tecnologia que existe na natureza e a humanidade já descobriu há um tempo atrás. Então, essa região aqui do Equador, 20 graus sul até 20 graus norte, ela recebe muita radiação solar e a água do oceano aquece. Como ela é mais leve, ela vai para a superfície. E como a água fria é mais pesada, ela vai para o fundo. Então, formam várias camadas no oceano da Terra, tudo muito bem organizado. De água quente na superfície e água fria no fundo. E essa diferença de temperatura que permanece o ano todo, ela é viável produzir energia a partir dela. E o funcionamento prático do sistema? Esse desenho aqui, ele ilustra. Já existe desde a Revolução Industrial as máquinas a vapor. Então a água ferve a 100 graus, você precisa de uma temperatura muito alta para fazer aquelas trens, locomotivas, tudo a vapor é com água, e é 100 graus. Agora existe um líquido que chama amônia, existem outros também, freon, que está nas nossas geladeiras. Esse líquido ferve a 18 graus.
Então, como essa água da superfície do oceano ela tem mais de 25 graus o ano todo, nessa faixa, você pode usar esse calor do oceano para vaporizar a amônia, ela aumenta de volume, toca uma turbina, como as outras turbinas, seja nuclear, seja de outro tipo, e daí produz eletricidade limpa. Agora, esse vapor ele precisa voltar a ser líquido. Então, com a água fria que está no fundo do oceano, a gente consegue liquefazer de novo esse vapor e fechar o que se chama de ciclo termodinâmico de produção de energia. Então é uma fonte alternativa à queima do petróleo? Sim, é alternativa. Ela pode substituir tanto o petróleo como o carvão, que são as mais sujas, né? Aquece a atmosfera, provoca efeito estufa, provoca chuva ácida, o ar das grandes cidades fica poluído. E essa daqui não, essa daqui é tudo limpo. E é renovável? Sim, é renovável porque o próprio oceano ele recebe o calor do sol todo dia, então o oceano reaquece todo dia. A própria natureza dá essa bênção para a humanidade. Ai, que bacana. E tem um impacto financeiro mais elevado, ou é equivalente? Como é? Não, ela ainda é cara. Assim, o investimento inicial é muito alto, mas esse investimento é um grão de areia perto do que você gasta para remediar catástrofes dessas naturais, né? Que nem o Rio Grande do Sul, já teve na Bahia. E é uma ínfima parte de um grão de areia em relação ao que se gasta para produzir armamentos. Tem países que invadem o outro para querer pegar petróleo. E se tiver uma energia que gera tão ou mais que o petróleo, e é disponível 24/7, você diminui essa tensão, essa cobiça. É verdade, fica muito mais disponível para a população. E que mais benefícios, vantagens a gente teria com a energia térmica dos oceanos? OTECs, né? OTEC. É de inglês, né? Ocean Thermal Energy Conversion. Porque ela tem que puxar água fria lá do fundo do oceano. Nessa profundidade, mais de 800 metros lá para baixo, o oceano é muito mais rico em nitratos e outras substâncias, outros nutrientes, e essa água é pura. Então, você traz essa água para a superfície, ela liquefaz a amônia, mas ela volta. Onde ela volta, ela regenera a superfície do oceano. Então, no Japão, eles já perceberam que beneficia os peixes, os corais, as algas. E as algas também ajudam a captar CO2 e diminuir o efeito estufa. Ela é muito benéfica. E se você falou do Japão, então isso já está sendo aplicado, já está sendo executado no mundo? Desde 2007 já existe no Havaí, então já tem uma pequena vila com várias casas que são abastecidas por OTEC. A gente chama isso de OTEC piloto. Ela é o meio do caminho entre o laboratório e a OTEC comercial. Então existe no Havaí, existe na Índia, existe em Okinawa, que é no sul do Japão, porque eles estão nessa faixa que é favorável. E o Brasil? Como é que o Brasil está nesse ranking? Qual é o status do Brasil nessa situação? O Brasil, eu só queria mencionar antes que em 2025, ou já o ano que vem, tem uma ilha aqui que chama São Tomé e Príncipe, encostadinho na costa da África, perto do Equador. Essa ilha vai ter uma OTEC comercial já o ano que vem. Agora, o Brasil, que está do outro lado, ele tem condições de temperatura oceânica, superfície e fundo, muito semelhantes a essa ilha, São Tomé e Príncipe. Só que aqui no Brasil, do Espírito Santo até o Amapá, são mais de 4.000 quilômetros de litoral, onde provavelmente você acha pontos para ter OTEC. Então, o Brasil tem muito potencial. Agora, um dos grandes desafios do OTEC, esse tubo que traz água fria do fundo do oceano,
ele chega a ter até 1 quilômetro de profundidade. Você vê como que é difícil você fazer isso na prática. E eles precisavam fazer testes com maquetes desses tubos. Então, as empresas começaram a desenvolver isso, do lado da Califórnia. Elas pesquisaram o mundo todo e viram que no Rio de Janeiro, na Ilha do Fundão, tem um lugar lá que chama Lábio Oceano. Ele foi financiado pela Petrobras para produzir petróleo offshore, em águas profundas. E lá eles também têm um tubo que traz o petróleo, que é muito parecido com esse tubo da água fria. Então, eles fizeram um convênio com a Federal do Rio de Janeiro, o FRJ. Então, ela fez vários ensaios que possibilitou desenvolver esse tubo. Não só experimentalmente, como também simulações no computador. Isso, então, não é tão recente assim, já tem uma caminhada. Desde quando surgiu essa teoria sobre a tecnologia? A teoria surgiu uns 140 anos atrás, mas naquela época não se tinha materiais leves e resistentes. Então, eles tentaram fazer o TEC em 1930 em Cuba, 1934 no Rio de Janeiro, mas esse tubo era feito de aço. Você pode pegar aqui, sente o peso. Muito pesado. E precisaria de quanto? É 1 Quantos quilômetro. metros? 1 quilômetro de... E o diâmetro é bem alto, vários metros. Agora, isso aqui é feito de petróleo, é polietileno de alta densidade, e vê que ele é muito mais leve. Sim, é verdade, muito mais leve. E ele também é resistente, então eles puderam fazer tubos leves e resistentes com a mesma densidade da água do mar, então ele fica neutro embaixo de uma usina de OTEC. Ele não atrapalha. Que os primeiros fizeram de aço, o aço é corroído no ambiente marinho, o aço é muito pesado, e já tem também plásticos reforçados com fibra de carbono. Mais leve ainda. É. Por exemplo, você pode fazer fibra de carbono a partir do petróleo. Não é bom você queimar uma coisa tão preciosa. A gente tem que guardar para gerações futuras. É verdade, é verdade. Além do que, quantos prejuízos a gente tem para o mundo, para o meio ambiente, só por conta dessa queima do petróleo, né? O efeito estufa e tudo isso que a gente vê que está realmente trazendo uma degradação ambiental tremenda. Mas, Flamínio, eu vou pedir um minutinho para a gente dar um breve intervalo, a gente volta já já para falar sobre todo esse tema interessantíssimo. A gente volta já aqui no nosso Papo Suprem. Obrigada. Venha com a gente! Vamos fazer um mundo melhor! Eu sou Suprem! Seja Suprem, você também! Estamos de volta com o nosso segundo bloco do Papo Suprem. A entrevista de hoje é com Flamínio Levi Neto. Estamos falando sobre a energia térmica dos oceanos, uma ponte para a paz. E é um assunto realmente interessantíssimo, super curioso, e eu estou encantada. Obrigada por nos ensinar tanto, Flamínio. A gratidão é recíproca de poder divulgar esse assunto que é tão pouco conhecido. Deveria ser muito mais conhecido, a gente deveria divulgar isso cada vez mais para o Brasil, para o mundo, para as grandes potências que podem fazer isso acontecer. E por que não está acontecendo ainda, Flamínio? Por que tem uma barreira? Por que as coisas ainda estão embarreiradas? Tem uma coisa na humanidade que chama inércia. Então, já estão usando o petróleo há aproximadamente 100 anos e as pessoas vão ficando acostumadas com os postos, etc., com as plataformas. E também isso daqui é favorável nessa faixa, 20 graus sul, 20 graus norte. Ela não é favorável nesses países mais ricos que são de clima temperado. Mas eles também já descobriram esse potencial e estão começando a investir nisso.
Até o Rio de Janeiro, que já está fazendo, né? Essa é uma usina? Eles estão se especializando no tubo que traz água fria, que é o principal gargalo dessas usinas. E você citou uma vantagem lá atrás, você pode citar mais benefícios, mais vantagens de termos essas OTECs? Eles têm que trazer também água quente da superfície. Então, isso daqui é, de novo, aquele desenhinho, né? Eles pegam a água morna da superfície para usar o calor dela para vaporizar a amônia. Só que essa água ela ainda sai, ela chega lá a uns 25 graus e sai a uns 20. E uma água a 20 graus, se você puser numa câmara de vácuo, ela torna a evaporar, o vapor prossegue sem sal e o sal fica para trás. Então, ela produz água dessalinizada. Uau. A água dessalinizada é parecida com essa água destilada, água de chuva. Ela não é própria para o consumo humano, só numa emergência. Mas se você colocar alguns sais minerais na água, ela vira água mineral. Então, a gente tem eletricidade limpa, tem também a água fria, cheia de nutrientes, que renova o oceano, tem a água dessalinizada, e num ambiente onde você tem energia elétrica e água dessalinizada, você pode produzir hidrogênio verde, que é uma grande novidade. O hidrogênio verde ele funciona com eletricidade e com água, no eletrolisador. Então, é uma coisa completa, e você pode produzir hidrogênio verde offshore, um pouquinho longe das cidades, que também é mais seguro. Nossa, é fabuloso, eu estou impressionada. Tem mais benefícios? Tem assim, tem uma coisa preventiva, porque o petróleo, o carvão, essas energias fósseis, eles soltam CO2 na atmosfera, provocam o efeito estufa que está aquecendo o planeta. Então, todo o planeta está aquecendo, não só a atmosfera, mas os oceanos. Então, aqui nessas regiões, nos polos, né, norte e sul, as geleiras estão sendo derretidas. E aqui a geleira é branca, o branco reflete a luz. Agora, você está transformando um gelo branco em água do mar. Essa água, ela absorve energia, ela é verde, azulada. Então, o branco reflete, a água verde absorve mais. Então, é um ciclo vicioso, uma bola de neve, né? Você derrete o gelo, as águas ficam mais quentes. Isso vai tendo consequências em vários setores da vida da Terra. Os oceanos mais quentes, eles dilatam, eles começam a subir o nível dos oceanos, começa a vaporizar mais água nos oceanos. E, infelizmente, além desse problema de aquecimento de oceano e de atmosfera, estão desmatando, por exemplo, a Amazônia. Antigamente, toda a chuva da Amazônia infiltrava no subsolo. Agora, se você tira a floresta e coloca um pasto, a água começa a escorrer, provoca enchentes. E quando uma água escorre, ela desloca os minerais que estão na superfície da Terra, ela prejudica o solo, e esses minerais, como a Terra está em movimento, você começa a deslocar um monte de minerais, de jogar tudo para o oceano, você começa a perturbar até o campo magnético do planeta. E os pássaros, eles se orientam pelo campo magnético. Então, você muda o campo magnético, os pássaros começam a se desorientar. Os pássaros são grandes predadores de insetos. Esses insetos que o pessoal usa, joga veneno de avião nas monoculturas, para não ter pragas, etc. Sim. Naturalmente, onde tem pássaro, tem muito menos inseto. Então, esse aquecimento, na verdade, não é só o reino humano que sofre, com calor, etc. As chuvas estão desregulando, porque o oceano solta mais vapor. Quanto mais temperatura, mais dinâmica fica. Todos os fenômenos climáticos vão ficando mais dinâmicos. Isso vai desencadeando tudo isso, chega até no reino animal, etc. A gente tem que perceber que a Terra é um grande organismo vivo. Vivo. É verdade. E aí a gente fica, se a gente olha para o nosso corpo e o dedo está doente, está com uma doença
infecciosa, ele vai contaminar o resto do corpo. E a gente está fazendo isso com o nosso planeta. Por inconsciência, sim. Então, por inconsciência. E sobre paz mundial. O nosso tema é energia térmica dos oceanos, uma ponte para a paz. Qual a importância das OTECs, além de tudo que você falou, que realmente é fabuloso, para a paz no mundo? Como ela tem um potencial, essa região aqui do oceano, o oceano, 71% da superfície da Terra é oceano. Então, pega muita radiação solar. E essa faixa dá a volta no mundo todo. Então, é muita energia e é uma das poucas fontes que tem o potencial de substituir o petróleo. Então, vai diminuir aquela avidez por querer dominar onde tem petróleo. A gente já viu país invadindo outro por causa de petróleo. E dizem que no futuro vão invadir por causa de água. Então, aqui você tem energia limpa, substitui o petróleo, água dessalinizada, que pode virar potável, é uma fonte de água, e é uma coisa democrática. E essas usinas, elas são muito viáveis. Uma empresa lá de Londres que percebeu isso. Nessa faixa aqui existem muitas ilhas. Além de São Tomé e Príncipe, tem outras ilhas. Essas ilhas eles chamam de SIDS, Small Island Developing States. Essas ilhas, para ter energia, elas compram diesel para depois queimar e produzir energia, numa usina termoelétrica. Esse diesel fica muito caro quando ele é transportado para a ilha. Então, nessas ilhas, a OTEC já é mais barata do que queimar diesel. Fantástico. Tem Fernando de Noronha, dizem que tem 600 milhões de pessoas morando nessas CIDs, essas ilhas habitadas. E elas demonstrando que essa tecnologia é confiável e funciona, daí vai ter o litoral do Brasil, o litoral da África, o litoral da Índia, o sul do Japão, o sul da China. Vários países podem se beneficiar. Mas é como fala, tem que dar o primeiro passo. Né? E tem um impacto na economia global? Eu acho que fica tudo mais calmo. Ela tem um investimento maior do que outras, até do que a solar fotovoltaica, eólica, elas são mais baratas, mas elas são intermitentes. Então, já teve um apagão no Nordeste por causa dessa intermitência. Sim. Ela perturba a distribuição. Por exemplo, no Brasil, tem o operador nacional do sistema, ele tem que gerenciar a energia que vem das hidrelétricas, que vem das fotovoltaicas, que vem da eólica, várias energias, que vem das usinas a gás natural. E se você tiver mais uma fonte estável, 24 horas por dia, 7 dias por semana, o ano todo, ela facilita o gerenciamento da energia. E isso traz reflexos na economia. Tudo que é mais previsível beneficia a economia. Com toda certeza. Agora, pela sua experiência, até por esse andar da carruagem, você acha que a gente demoraria ainda quanto mais tempo, em média, claro, para a gente conseguir executar isso e ter uma aplicação prática aqui no Brasil? Eu acho que eu colocaria assim uns 4, 5 anos. Recente, está perto. Eu tenho muita amizade com o Carlos Nobre, que é climatologista. Ele diz que essas coisas têm que estar funcionando antes de 2030. Essa década agora é importantíssima para você virar, para você parar de queimar combustível fóssil, parar de aumentar o CO2 no planeta, desacelerar, né? Porque tem uma inércia. Depois que você para de ter CO2 e vai diminuindo, demora ainda algumas décadas para o planeta parar de esquentar. É isso mesmo. E aí a gente vai parar de degradar o meio ambiente e ainda vai purificar essa água com essas OTECs. Exato. Fabuloso. E, Flamínio, estamos encerrando o nosso Papo Suprem, mas que mais de paz mundial a gente pode falar? Eu arrisco a dizer que
as OTECs, né, energia térmica dos oceanos, são uma bênção que a própria era de Aquários está trazendo para a gente. Mas o que é a era de Aquários? É uma mudança de consciência, para ter mais compartilhamento. E se você, de repente, você para de fazer uma coisa que prejudica a natureza, que prejudica as águas que estão aquecendo, subindo de nível e matando as algas, os fitoplânctons, está prejudicando a vida marinha, tem chuva ácida, tem poluição. Se você tirar tudo isso, é uma possibilidade do planeta Terra virar um planeta sagrado. Que a hora que você para de molestar o planeta, os reinos angélicos, várias entidades que cuidam da gente, a própria Gaia, ela vai dar uma resposta para nós. E o vegetarianismo e o veganismo entra nesse sentido também, não é, Flamínio? Seria um complemento, porque o TEC é energia elétrica para as nossas casas, etc., para a sociedade funcionar. Agora, os seres humanos, eles precisam de energia dos alimentos para viver. E já fizeram pesquisas, uma certa área de terra, ela alimenta 5 vezes mais vegetarianos do que carnívoros. Então, se a humanidade vai virando vegetariana, você vai precisando de menos pasto, você vai ter mais terra disponível para reflorestar o planeta. Que parece que quase 2/3 das florestas tropicais já foram destruídas. A gente precisa reflorestar o planeta para ele respirar de novo. É verdade, e por isso que a gente precisa de uma transformação de mentalidade. Flamínio, você foi incrível com a gente. Muito obrigada por nos enriquecer tanto, com tanto conhecimento maravilhoso. Obrigada. Quem quiser o livro dele, Energias Renováveis, Atitudes Sustentáveis, a gente compra onde? Eu mesmo, pelo meu e-mail, eu respondo. Qual é o seu e-mail? Flamínio é parecido com Flamingo, então pode lembrar, só trocar o G pelo I. Então é flamínio, todo e-mail tem @unb.br. Obrigada, Flamínio, obrigada. Infelizmente, encerramos nosso Papo Supra. Eu queria conversar muito mais contigo. Vai ficar agora para a próxima com esse gostinho de quero mais. Acompanhe nossas redes sociais. Estamos no canal 2 da NET TV e no YouTube. Obrigada.